E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics e para esse crepúsculo de liberdade e justiça, a saga do Batman, volumes 27 a 36. Vamos dar uma conferida nessas edições, pessoal. Dar uma olhada aí no que teve de melhor, segundo a minha humilde opinião, nessas edições. Para não estender tanto assim o vídeo, pessoal. Até tentei, pessoal, trazer antes ali, né? Eu falei que ia tentar trazer ali numa média de 6 meses aí a saga do Batman, mas acabou que não deu muito certo não. Mas antes tarde do que nunca, a gente já está aí às portas da Queda do Morcego. A partir do volume 37, a edição também vai ganhar aquela numeração 1, né? Meio que um reset ali da Panini para marcar aí a segunda temporada, né? Eu acho completamente desnecessário. Na saga do Batman, que para quem está pensando em pegar só a Queda do Morcego, né? A partir da Queda do Morcego, até que vai meio que gerar uma praticidade ali, mas sei lá, pessoal, acho completa besteira, sabe? Na saga do Superman fez sentido algum, né? Só serve pra gente lembrar quando é que a Panini cancelou a saga do Superman e depois trouxe de volta. Basicamente é para isso que serve. Mas bem, vamos lá então. Tá aí a edição 27, Batman no Brasil. Mas, apesar de ter essa história Batman no Brasil, pessoal, é uma história ok, sabe? Uma história legal e tudo mais ele assim, mas nesse período aqui o Batman teve trilhões de histórias melhores do que ela, né? Assim, bem mais interessantes. Mas ainda assim é uma boa história. Acho que realmente vale a pena nessa edição aqui é essa história aqui, Detective Comics 638, A Bomba, que é uma história, pessoal, que inspirou aquele clássico capítulo de Liga da Justiça Sem Limites, em que o Batman acompanha o As, né, a As, né, na verdade, nos seus momentos finais. A As é aquela da gangue de espadas, né? O pessoal deve lembrar dela aí, é uma menina que tinha uns poderes psíquicos, né? Ali poderosos pra caramba, e o Batman acompanha ela ali nos últimos momentos dela. É um capítulo muito legal, e essa história aqui é o que deu, né, a base para eles fazerem aquele capítulo ali na animação, pessoal. Aqui tá aí o Batman no Brasil, pessoal, com a história O Idiota. Se fosse nos dias de hoje, eu acho que esse título aí seria por causa do Prezi, né? O sapão cachaceiro. E a história se encerra aí com o capítulo 1 do Destruidor, pessoal. Aqui, volume 28. Esse aqui já é bem legal. Mostrando aí, pessoal, a lombada, sem alterações. Padrão bem legal. A edição manteve sua média de preço aí, R$ 39,90. Média de 144 páginas. Só a edição 36, só o volume 36 dessas aqui, que teve 176 páginas. Essa edição aqui conclui o arco O Destruidor, mas para mim o ponto alto dela mesmo é o arco aqui do Scarface, pessoal. O Retorno de Scarface, que é uma história que, se eu não me engano, foi publicada no Batman Anual da Abril, número 2 ou 4. Foi uma dessas duas, porque eu sei que a número 3 não foi, porque eu não tenho. Nunca tive a Batman Anual número 3. Acho que é isso mesmo. Então acho que é a 2 ou a 4. Ou eu nunca tive a 2. Sei lá, pessoal, já me perdi aqui. Mas bem, essa história aqui, cara, ela é demais, sabe? Ainda trabalha aí o relacionamento do Bruce com a Vicky Vale. Mas o retorno aí do Scarface todo detonado, sabe? É muito legal, ele volta ali meio que pra fazer uma vingança, e aqui ele vira Scarface mesmo, porque ele volta cheio de cicatriz, cara. O Ventríloco, velho, o Ventríloco é fera demais, cara. É um dos personagens, assim, um dos vilões do Batman desse período aqui
que sempre trouxe histórias divertidas, sabe? Nessa era Chuck Dixon aqui, Alan Grant, velho, nossa, cara, eram histórias muito boas, sabe? E a história finaliza aí com a Biblioteca de Almas, uma historiazinha fechadinha, bem detetivesca ali, uma história legal. Aqui vem o volume 29. Trazem uma boa sequência de histórias, mas para mim a que mais valeu a pena foi a edição aí para o pai, a história para o pai que eu nunca conheci. É uma história aí que trabalha um pouco mais aí o Tim Drake, que veio sendo trabalhado aí magistralmente ali pelos autores ali durante todo esse período, cara, em que ele foi inserido nas histórias. Então, mais uma história aí trabalhando aí a história do Tim Drake. Tem esse arco da Gárgula, que é até bem legal para você ver, uma capa aí que, juntando a capa das edições, elas se uniriam, né? Meio que se tornariam ali uma arte só, né, cara? De um lado o Batman, do outro a Gárgula. Criatura assombrosa. Me lembra até um pouco o Grinch. Tem uma história de vingança da Pagã, uma história legal também. Gostei bastante dela. E aqui é a história, né? Para o pai que nunca conheci. Finaliza aí com uma história em duas partes aí do Max e Zeus. E mais uma mulher em busca de vingança. Essa história aqui tá cheia de mulher vingativa. Edição número 30, pessoal. A partir da edição número 30, a Panini começou a publicar as histórias de Shadow of the Bat. E durante 3 edições aqui a gente vai ter basicamente só Shadow of the Bat, algumas origens secretas, meio que para tampar buraco, sabe? Mas são boas histórias. Então, aqui, por exemplo, aqui o primeiro arco é o último Arkham, que é uma história muito boa. O Batman está investigando ali assassinatos ali que tem as mesmas características dos assassinatos dos As, mas o Zaz está confinado no Arkham, então ele aceita ser né, tratado lá no Arkham. O Batman aceita ser tratado no Arkham para poder investigar de dentro essa questão aí, sabe? É uma história bem legal, traz aí a primeira aparição do Zaz, traz a primeira aparição do Amygdala e do próprio Jeremiah Arkham. Grande participação do Asa Noturna. É um arco muito bom, viu, pessoal? História bem legal mesmo. Tá aí os As, que marca o próprio corpo para cada uma das vítimas que ele assassina. Trouxe ainda aí a capa do encadernado dessa história quando ele foi publicado. Trouxe uma capa aí muito massa do Brian Stelfreeze. E aqui tem uma história, pessoal, do Aranha Negra, que é uma história muito legal também. É um personagem interessante ali. Pena que a DC não pensou em aproveitar ele, viu, pessoal? Acho que teria sido interessante aí ver o que a DC teria conseguido fazer com esse personagem. Sei lá se era porque talvez ele remetia muito, né, ao parceiro dele lá na Marvel. Mas, pô, o Homem-Aranha tem 7 bilhões de variantes aí. Cada dia surge um novo. Um mais sem graça que o outro. Esse aqui ainda era mais legalzinho, sabe? Diferenciado, não tinha nada de poder de aranha nem nada, né? Era mais a questão da vestimenta mesmo ali. E, pô, a Marvel também, né? Qual que é o problema da DC ter uma variante do Aranha aqui, né? A Marvel tem trocentas variantes de personagens da DC lá. Então acho que não ia ter muito problema não.
Mas foi uma pena, pessoal. Acabou que a DC não trabalhou muito esse personagem. E no final tem aqui a história, né, da origem da Pamela Isley, né, a Era Venenosa, contada, né, narrada aí pelo Neil Gaiman, pessoal. História bem interessante aqui também, bem legalzinha. Mostra como que a Era Venenosa consegue destruir a vida de alguém. Ah, história massa. Aqui continuando aí as histórias de Shadow of the Bat. Tem essa edição aqui. Para mim, o ponto alto dessa edição mesmo aqui é o arco Os Desajustados. Tem esse primeiro arco aqui, que é essa primeira história, que é o Americano Feio. História até legal, tudo assim. Mas grande destaque mesmo para mim é esse arco aqui dos Desajustados, porque além de ser uma excelente história, tem aí o Tim Sale, cara, desenhando esse arco, cara. Só faltou ele fazer as capas, né? As capas foram do Brian Stelfreeze mesmo. Mas os desenhos do Tim Sale, cara, curto demais da conta. Tem também o Homem Gato, fazendo uma grande participação. Mariposa Assassina, sabe? História muito boa. Bem divertida de ler. Para encerrar a edição, acabou tendo aí o arco O Lorde de Gotham. História também fechadinha, detetivesca. Tipo aquela da Biblioteca das Almas ali e tudo mais, sabe? Sem grandes expressões aí, repercussões, nem nada do tipo. Mas é uma historiazinha legal, fechadinha para se ler. E no final, deixa eu ver se aqui teve. Teve. Isso aqui ainda tem uma história de origem ainda. Como eu havia dito, essas histórias de origem que elas são meio que tapar buraco aqui na edição, mas elas foram bem condizentes ali com as histórias da época aqui, né? Igual que, por exemplo, a gente vai ver várias histórias dessa publicação aqui, né? Que é Batman versus a Quadra de Lama, né? Igual na edição anterior teve a origem do Cara de Barro 1, né? O Basil Carlo. Nessa daqui tem a do... Não, essa daqui tem a do Basil Carlo, exatamente, não foi na edição anterior, é nessa edição aqui. A edição anterior foi da Era Venenosa. Aí a gente tem aí a origem do Cara de Barro 1 e conforme as edições forem seguindo, vai ter dos outros também, sabe? Então acabou que a Panini colocou um tapa-buraco aqui, mas foram histórias até condizentes aqui com o período e tudo mais. E traz umas histórias bem interessantes ali, sabe? Até porque depois, quando chega no final da última, a gente vê ali uma ligação com aquela história que foi publicada vários volumes atrás, que era A Quadra de Lama. História muito boa, sabe? Das que eu mais gosto ali desse período. Essa edição aqui, pessoal, traz aí o arco A Pulga Humana, O Ninguém e Aberrações de Gotham. Mas para mim o grande destaque é a história O Ninguém, apesar de que todas são boas. Traz aí essa daí da Pulga Humana. Deixa eu achar ele aqui para mostrar para vocês. Essa história aqui, pelo título dela, cara, eu olhei assim e falei, vixe, cara, é capaz de ser uma daquelas histórias tipo Era de Prata, sei lá. Mas não, cara, uma história bem legal, sabe? Realmente bem da hora de se ler. E aqui a história O Ninguém, pessoal. Essa daqui também foi publicada em um dos anuais ali da Abril. Também não estou muito certo do número, se foi 4 ou 3, sei lá. Mas basicamente um ninguém, sabe, morador de rua ali, acaba por acidente descobrindo a identidade secreta do Batman e decide vender, pessoal. Lógico que o cara não tinha a menor chance de se dar bem nessa aí, o que ele conseguiu foi a morte dele, sabe? Mas ele conseguiu ainda avisar o Bruce de tudo ali, o Bruce acaba conseguindo agir e contornar essa situação, cara. É uma história bem legal, sabe? História que eu gosto bastante. Tem a arte do Norbert Fogo, cara, que manda muito bem. Para finalizar, tem aí o arco Aberrações de Gotham.
Historiazinha detetivesca aí também em 2 partes. E a origem do Cara de Barro 2, encerrando de vez esse volume. E aqui, pessoal, volume 33, para quem está interessado aí na queda do morcego, mas está pensando em pegar só a partir da edição 37, essa edição aqui eu considero ela bem importante aí, viu, pessoal? Porque é nela que a gente vai conhecer o Jean Paul Valley, o Azrael, cara. E além de tudo, a história é muito boa, cara. Desenhos do Joe Quesada. O Joe Quesada tava mandando muito bem no traço aqui, viu, cara? E olha a arte do Joe Quesada, cara. Que demais, velho. Desenhando o Azrael. Os dois Azrael que aparecem nessa edição aqui, cara. Uniformes ali bem detalhados, sabe, cara? Muito legais. Aí a gente é apresentado aí ao Lehar, o Demônio Blias, a Ordem de São Dumas. Tudo ali que tá por trás ali das histórias do Azrael. E assim, lógico que eu já estou pensando aqui no futuro, né, cara? Ainda está longe ainda, mas, cara, seria muito legal se a Panini publicasse também as edições do Azrael, cara, né? Na saga do Batman aí, sei lá. Não só do Azrael, cara. Sei lá, depois que o Robin ganhar o título dele, a Mulher Gato também ganhar o título dela, e meio mais pra frente o Asa Noturna, cara, pô, podia publicar tudo, cara. Essas edições mensais aí, podia sair publicando tudo. Principalmente do Asa Noturna vai ter coisa inédita demais, sabe? Nessas edições aqui. Muita coisa inédita no Brasil. O Anão Nomos, preparador de Azrael. Para encerrar aqui, tem mais algumas histórias de origem aqui. Morcego humano. E Cara de Barro 3. Com desenhos aí do Tom Grummett, velho, que é um cara que manda muito, sabe? Manda muito bem. Aqui é a edição 34. Traz aí uma história ligada a Armagedon 2001. História interessante, mostra os tempos aí investigando, né, quem que era o grande vilão por trás de tudo, e aí ele acaba investigando o Batman, dá uma olhada aí no futuro pro Batman, né? E a gente acaba vendo um futuro alternativo do Homem-Morcego ali, até interessante. Depois traz mais aí algumas origens secretas. A gente vê o Batman na luta dele aí contra o Ra's. A gente vê o Tim mais velho. História bem legal. E aqui começa aqui essa Secret Origins especial, né, cara? Ela traz aí uma trilogia de origens, né? O Charada, o Pinguim e o Duas Caras. E são histórias meio que interligadas aqui, sabe? Da forma como ela é contada, ela tem um arco aqui que vai interligando elas, sabe? Então, assim, é bem interessante de ler essa história aqui. E aqui ainda tem a origem do Batman da Era de Ouro, pessoal. Pelo Roy Thomas, o Marshall Rogers e o Terry Austin. Aí é legal que conta essa história do Batman, né? Reconta a história do Batman da Era de Ouro e também reconta a primeira história do Batman, né? Que é o caso da Sociedade dos Químicos, né? Ou o caso dos Químicos.
também bem legal. Aqui tem essa arte em página dupla do Dick Sprang. E aqui já dando a deixa aí já para a queda do morcego que está por vir, né, pessoal? Aqui o volume 35. Foi um dos mais legais desses 10 volumes aqui. Surge uma nova vigilante. Traz 2 arcos aqui muito legais, pessoal. Um é o Cidade Elétrica e o outro é o arco ali do Mestre das Pistas. Esse arco Cidade Elétrica, o interessante dele é que aparece aqui um personagem que eu acho que depois dessa história aqui ele vai voltar a reaparecer só bem mais pra frente, cara, só ali antes, pouco antes do arco da saga Contágio, pessoal, que é uma história bem interessante ali, que é uma história do Bane, na verdade, e ele tem uma participação bem legal lá. E foi interessante ver essa história aqui, se eu não me engano é uma história inédita no Brasil. Eu acho que essa edição inteira eu acho que ela é inédita no Brasil. Então foi bem interessante ver ele aqui, antes de ver como ele tá lá, sabe? Então isso aí foi um detalhe bem legal, cara, dessa história aqui. E aqui começa o arco aí do Mestre das Pistas e da Salteadora, ou spoiler, né, como acho que está sendo chamado aqui agora. É outra história também que ela é interessante para quem está pensando em pegar a queda do morcego, né, a partir da queda do morcego, por exemplo, porque a Salteadora aqui ela tem grande participação ali em alguns momentos ali da queda, sabe? Principalmente ali nas histórias do Robin. Desenhos aí do Tom Lyle. E aí tá ela. Personagem que marcou a época aí nas histórias do morcego, pessoal. Capas do Matt Wagner para esse arco. Capas bem legais. No volume 36, pessoal, ele teve mais páginas. 180 páginas aí, né? 176 mais as 4 capas. Essa capa linda aí do Kelly Jones. E aqui traz uma sequência de histórias fechadinhas, pessoal. 3 histórias fechadinhas, mais uma história em 2 partes. E por fim encerra ali com o Detective Comics Anual número 5, que é uma história ligada a um evento do Eclipse. História muito boa também. Um evento que eu gostaria de ler, viu, cara? Mas vamos ver como que vai ser publicada as próximas histórias. Aí começa a história de Desastre e Fogo aqui, uma história fechadinha também. Tá interessante, uma dupla aí de criminosos ao estilo Bonnie e Clyde, mais ou menos. Aqui é a história do dragão. O legal dessa história aqui é que ela já insere aí, né, já traz o desenhista Graham Nolan, pessoal. Que é um cara que vai ficar desenhando as histórias do Batman durante um bom tempo. Inclusive, ele é co-criador do Bane, junto com o Chuck Dixon, pessoal. E é um cara que desenha muito legal, sabe? O traço dele é muito da hora. Essa história que trabalha aí um pouco mais o Harold, né? Que tá sempre ajudando o Batman. E aqui ele meio que fazendo umas explorações ali pelos canais de cavernas ali, infinitos, né? Historiazinha bem da hora. E aqui traz a clássica história Uma Bala para Bullock, que inclusive deu origem ao capítulo, é um dos capítulos mais legais da animação do Batman, que tem o mesmo título.
Desenhos aí também do Graham, roteiro do Chuck Dixon. Basicamente tem alguém ali, né, querendo matar o Bullock e ele acaba pedindo ajuda do Batman ali para dar uma investigada. É uma história legal pra caramba, sabe? História realmente muito boa. E aqui tem um arco em duas partes, trazendo a caçadora de volta. Personagem muito legal, viu, cara? Pena que a DC não aproveitou ela depois de um tempo. Preferiu trazer a Batwoman, cara, sabe? Velho, essa personagem era muito mais divertida. A Batwoman, ela tem um arco muito legal, né? Que é aquele. Esqueci quem que é o ator, mas a Batwoman ela tem um arco bem legal. Saiu ali nos 952, cara, mas depois também não teve mais nada, sabe? Enfim. Caçador, pelo menos, ainda era um pouco mais original, né, cara? Era bem mais original do que a Batwoman, né, cara? A Batwoman mesmo, velho, não sei nem como que ela usa o símbolo do Batman, cara. Ela não foi treinada pelo Bruce, não tem ligação nenhuma assim. Simplesmente foi lá e se apoderou do símbolo e tudo, sabe, cara? E bem sem graça, assim, sabe? Falta muita originalidade nela. Já a Caçadora tem um arco bem interessante, teve grandes participações ali em vários episódios da Liga da Justiça Sem Limites. E por fim tá aí a história aí interligada com o arco do Eclipse, né? Que é as trevas internas, né, cara? As trevas interiores, algo do tipo aí. Traz também o Scarface, uma história bem legal, cara. O desenhista que é o Tom Mandrake. Para se ter uma ideia, pessoal, o ventríloco aqui e o Scarface, eles retiram o Coringa do Arkham, para se ter uma ideia, para poder recuperar um dinheiro que o Coringa havia roubado aí antes de ser preso. A audácia dos dois, né, cara? Lembrando que eles são vilões aqui relativamente novos aqui no universo do Batman nesse período, sabe? Então, só por aí a gente já vê a audácia desses dois, cara. E é isso, pessoal. A história aqui se encerra e aquela cita, né? Que a história, né, continua em Robin Anual número 4, mas isso aqui tá errado. É Robin Anual número 1. Robin não tinha nem tido nesse período direito ainda, sabe? Então é no Robin Anual número 1, na verdade. E Superman Anual número 4. Superman Anual número 4. Ambas inéditas no Brasil. Bem, pessoal, um detalhe interessante aqui dessas edições, a quantidade de histórias inéditas, pessoal. Tem muita coisa inédita nessas 10 edições aqui, principalmente. Já vem tendo, né, bastante coisa inédita aí na saga do Batman, coisa que nunca saiu no Brasil, que a Abril simplesmente saiu pulando tudo. Por exemplo, na saga do Superman não tem tanta coisa inédita, pessoal, né? Com o Superman, a Abril publicou fez uma publicação bem melhor, sabe? Enquanto que com o Batman ela pulou muita coisa. Eu acho que a Abril ela só passou a publicar direitinho ali assim o Batman sem cortar tanta coisa a partir da Queda do Morcego. Mas até a Queda do Morcego, né, que vai ser o próximo volume, até a Queda do Morcego ela pulou muita coisa, pessoal, sabe? Bastante coisa mesmo. Bem, pessoal, acho que é basicamente isso. A edição 37 eu já trago ela, pessoal, para a gente dar uma conferida ali no início da Queda do Morcego. E conforme for, vou trazendo ali em momentos marcantes e tudo mais, cara. Porque a Queda do Morcego, velho, cara, é uma saga muito da hora, velho. É assim, facilmente uma das que eu mais gosto do Batman, sabe? Essa era, né, Chuck Dixon ali, Alan Grant, né? Mas assim, mais especificamente o Chuck Dixon aqui agora, cara, é fenomenal porque vai ter aí a Queda do Morcego, Contágio, né? Antes vai ter também aí o Filho Pródigo, Contágio, Legado para um demônio, o Legado do Demônio, na verdade, Terremoto, Terra de Ninguém, cara, velho, que era, né, cara? Que fase para se ler as histórias do Homem Morcego, velho, era realmente muito bom ter.
ter essas histórias publicadas nesse período, sabe? Histórias assim que era o Batman combatendo o crime, sabe? Enfrentando vilões, resolvendo grandes problemas na cidade, coisas do tipo assim, sabe? Sem essas novelinhas que se vê hoje em dia, sabe, velho? Do nada aparece um irmão, aí depois é um filho, sei lá mais quem, sabe, cara? Romance com a Mulher Gato que virou literalmente uma novela e coisas do tipo assim, sabe? E o Batman aqui, cara, era o Batman que ia pra cima, sabe? Investigava, não se importava se o crime era pequeno nem nada, não. Fia lá e investigava mesmo, batia mesmo, tá ligado? Coisas desse tipo, assim. É, não o Batman bundão do Tom King, coisas do tipo, sabe, cara? Então, saga do Batman, cara, velho, magnífico, cara. E vai entrar aí agora aí na Queda do Morcego, velho. Então, é isso. Trago aí conforme a gente vê fatos importantes acontecendo aí, ou de tempo em tempo, né? A gente dá uma conferida. Bom, pessoal, no mais é isso então. Muito obrigado a quem assistiu. Se gostou, deixa um like e tamo junto. Até a próxima. Valeu!